Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito das Obrigações. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo da teoria do pagamento das obrigações. Nós já estudamos alguns pontos: os sujeitos que podem realizar o pagamento, aqueles que podem receber o pagamento. Já vimos também com relação ao objeto do pagamento, ou seja, a prestação, e na aula de hoje nós vamos falar sobre a prova do pagamento. Não basta pagar. O pagamento é um direito do devedor, mas não basta que ele efetue o pagamento para que ele simplesmente se libere do vínculo obrigacional. É preciso que ele tenha como provar que esse pagamento foi realizado. Então, a prova do pagamento também é um dos requisitos para que esse pagamento seja considerado eficaz e produza o principal efeito desejado pelo devedor, que é justamente a liberação do vínculo obrigacional. E como nós provamos um pagamento? Como o devedor ou solvens demonstra que efetuou este pagamento? Bom, o Código Civil nos dá o caminho para essa resposta. Novamente, quando nós falamos em prova do pagamento, nós estamos falando de como este pagamento é comprovado pela pessoa que paga. A prova do pagamento se dá pela quitação. A quitação, pessoal, é um instrumento que normalmente é instrumentalizado através do recibo. Então, a quitação é uma declaração unilateral do credor escrita de que houve cumprimento da obrigação. Então, uma vez que o devedor pague e receba essa quitação, que normalmente ela ocorre através da entrega do recibo, dessa forma ele tem como provar que efetuou o pagamento e, portanto, ele pode se liberar do vínculo obrigacional. Claro que a quitação ela precisa de alguns requisitos para que ela justamente produza este resultado esperado pelo devedor. Os requisitos da quitação estão previstos no artigo 320 do Código Civil. Mas antes da gente falar sobre eles, é bom a gente entender o seguinte: o pagamento, como nós dissemos, não é só um dever, mas também um direito do devedor. Assim como efetuar o pagamento é um direito, receber a quitação também é um direito, porque é através dela que o devedor vai provar que efetuou o pagamento. Caso o credor ou seu representante se recuse a dar a quitação devida ao devedor ou a quem efetuar o pagamento, o devedor não é obrigado a pagar. Por quê? Porque este pagamento pode ser questionado futuramente pelo credor ou por outras pessoas, porque justamente ele não tem a quitação. Então, havendo recusa por parte do credor ou seu representante de dar a quitação para o devedor pode se recusar a efetuar o pagamento. E aí configura uma hipótese de mora do credor, não do devedor. Porque o devedor está ali, pronto, preparado para efetuar o pagamento. Porém, é o credor quem se recusa a dar essa quitação. Então, nesses casos, qual seria o caminho para o devedor? Ele vai ficar eternamente vinculado a um credor que não quer receber ou que não quer dar a quitação devida? O caminho para o devedor é efetuar a consignação em pagamento. Então, é depositar a quantia ou a prestação devida, seja de forma judicial ou não oficial, ou não judicial, naquelas situações em que for cabível, ou, caso ele não queira efetuar a consignação, então aguardar até o credor aceitar este pagamento. Então, veja, a consignação em pagamento é uma forma indireta de pagamento do devedor se liberar do vínculo jurídico, mas ela também é uma faculdade, ela não é uma obrigatoriedade do devedor. A consignação, ela é positiva no sentido de que, uma vez consignado o objeto do pagamento, o devedor não responde mais por eventuais riscos que possa haver com o cuidado da coisa, com o zelo da coisa. E se for prestação em dinheiro, ele também não responde mais pelos juros e correção monetária, ok? Então, continuando, vamos ver então dois importantes artigos do Código Civil. O 319, ele determina o seguinte: o devedor que paga tem direito à quitação regular e pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dado. Lembra? O pagamento é um dever e um direito. A quitação é um direito do devedor que paga,
de modo que se o credor se recusar a dá-la, o devedor pode reter, ou seja, ele pode segurar este pagamento. E ficará configurada a mora do credor e não do devedor. Artigo 320. A quitação que sempre poderá ser dada por instrumento particular designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou a quem por este pagou, o tempo e lugar do pagamento com a assinatura do credor ou do seu representante. Pessoal, vocês conseguem observar aqui que esse artigo 320, ele traz todos os requisitos de uma quitação para que o pagamento seja considerado eficaz. Olha lá. Então, a quitação sempre poderá ser dada por instrumento particular. Ótimo. Não é necessário, então, que seja feito por instrumento público. Já pensou se toda vez que você fosse efetuar um pagamento, fosse necessário que o recibo fosse feito através de um instrumento público? Muito burocrático. Mesmo que o negócio jurídico seja realizado por meio de um instrumento público, a quitação pode sempre ser dada através de um instrumento particular. Outra questão, a quitação também designará o valor e a espécie da dívida. Importantíssimo, porque tem que saber se o devedor pagou integralmente ou apenas parcialmente o valor da dívida. E a espécie da dívida, que dívida que se trata? Então, é uma dívida de prestação de serviço? É uma dívida de entrega de coisa? Do que se trata essa dívida? Por isso que é importante. O nome do devedor ou quem por este pagou. Por que é importante constar o nome do devedor ou quem por este pagou? Porque lembre-se que o terceiro não interessado, ele pode também efetuar o pagamento. E ele pode pagar de duas formas. Ou ele pode pagar em seu próprio nome, e aí então ele tem o direito de requerer o reembolso da quantia paga do devedor, ou ele pode pagar em nome e em conta do devedor. Nesse caso, entende-se que equivale a um ato de liberalidade, como se fosse uma doação. Portanto, o terceiro não tem direito de reembolso. O tempo e o lugar do pagamento. O momento em que o pagamento foi efetuado e o lugar também são importantes para que fique configurado se o devedor pagou corretamente, ou seja, se ele pagou no tempo devido, se ele não estava, por exemplo, já em atraso, como também se ele pagou no local devido. Quando a gente fala em mora, a gente não está somente se referindo ao momento em que a obrigação é cumprida, mas também ao modo e à forma e ao local com que essa obrigação foi realizada, houve o seu cumprimento. Se o devedor tem que pagar no lugar A e ele paga no lugar B, ele pagou errado, porque ele pagou no local errado. Então também pode ficar configurada a sua mora. Por isso que é importante também que no instrumento de quitação, no recibo, conste o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou de seu representante. De nada adianta um recibo bonitinho com o valor da dívida, a espécie, data, local de pagamento, se não contiver a assinatura do credor. Porque a assinatura é que vai comprovar efetivamente que esse credor recebeu. Então, a assinatura é um requisito essencial para a validade da quitação, ok? Então, esses são os requisitos para uma quitação perfeita, ou seja, qualidade ISO 9000, aquela quitação ideal. Só que nós sabemos que diante de todos os avanços tecnológicos que nós temos hoje em dia e também da informalidade com que muitas vezes as relações negociais ocorrem, nem sempre nós teremos uma quitação com todos esses dados. E a questão que se levanta é, se o devedor não tiver uma quitação com todos esses elementos, então ela não será considerada eficaz e assim apta a liberá-lo do vínculo obrigacional? E a resposta nos é dada lá no parágrafo único do artigo 320. Vejam lá. Ainda, sem os requisitos estabelecidos neste artigo, valerá a quitação se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Duas informações importantes aqui. Ainda sem os requisitos, significa que ainda que não tenha todos esses requisitos previstos aqui no caput 320, valerá a quitação. Esse valerá, a gente tem que ler e interpretar como no sentido de ter eficácia e não validade. Nós estamos tratando no campo da eficácia do pagamento. Então, ainda que não tenha, por exemplo, a
a data do pagamento ou que eventualmente não tenha o local onde o pagamento foi realizado, mesmo assim, se das circunstâncias, né, e daquilo que está presente na quitação de que o devedor tiver em mãos, é possível também chegar à mesma conclusão de que o pagamento foi realizado e que, portanto, o devedor está liberado daquele vínculo. Nós temos, por exemplo, hoje, pessoal, uma forma de pagar através de transferência bancária. Nós sabemos que na transferência bancária ou no depósito bancário, nós não temos a assinatura do credor, né? Nós temos outras, outro meio, porque a tecnologia já evoluiu, mas existe uma prova de que aquele pagamento, aquele valor, chegou até a conta do credor ou de um terceiro, caso assim o credor determine. Então veja, se eu tenho a prova do depósito, eu tenho a data, eu tenho o valor, eu tenho o nome de quem foi efetuado, né? Então, eu comprovo que aquele valor chegou até as mãos, né, no caso figurado, do credor. Então, um comprovante de depósito também vale como quitação. Pagamento que é feito online, né, através das compras que nós fazemos pela internet, nós também temos lá ao final da compra, sai lá um recibo com todos os dados. Então, aquilo também é um comprovante que vale como quitação. Então, veja, ainda que não tenha exatamente todos os requisitos previstos no caput do 320, ainda assim terá validade essa quitação. Continuando, então. Só para ficar registrado. Esse parágrafo único, ele dá significado ao princípio da liberdade das formas. Ou seja, a quitação não é um instrumento engessado, né, que se deve possuir exatamente aqueles requisitos e se não possuir, ela não tem eficácia. Não, o parágrafo único, ele abre essa possibilidade desde que, claro, contenha alguns elementos necessários e suficientes para que, diante daquelas circunstâncias, se chegue também à conclusão de que o pagamento foi efetuado. Ok? Então vamos lá. O enunciado número 18 da Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal e pelo STJ, também fala da quitação com relação a esses novos meios eletrônicos de pagamento. Olhem lá. A quitação regular, referida no artigo 319 do Código Civil, engloba a quitação dada por meios eletrônicos ou por quaisquer formas de comunicação à distância. Assim entendida aquela que permite ajustar negócios jurídicos e praticar atos jurídicos sem a presença corpórea simultânea das partes ou de seus representantes. Ou seja, ainda que o negócio seja celebrado à distância, sequer sem a presença, né, das pessoas, elas estão apenas presentes virtualmente, aqui essência virtual, tudo se dá no campo da virtualidade, ainda assim a quitação que é dada por meios eletrônicos, ela tem o mesmo efeito daquela quitação que está presente lá no caput do artigo 320. Agora a gente vai falar, pessoal, de algumas situações que presumem a realização do pagamento. Claro que nós estamos falando no campo das presunções relativas, ou seja, cabe prova em contrário. Mas se essas circunstâncias, né, elas permanecerem como estão, presumem-se que o pagamento foi realizado pelo devedor. Então vamos começar a falar delas lá no artigo 322. Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. O que significa isso? Que vamos imaginar uma prestação de execução continuada, que é o caso do aluguel. Então, um contrato de aluguel de validade de 30 meses, então nós teremos 30 parcelas de aluguéis a serem pagas pelo locatário. Então, vamos imaginar que o locatário vem pagando os meses de janeiro, fevereiro, e aí ele não paga o mês de março, não paga o mês de abril e vai pagar o mês de junho. E o locador dá o recibo do mês de junho e não faz nenhuma ressalva de que não recebeu os meses de abril e maio. Por força do artigo 322, há uma presunção de que os meses de abril e maio foram pagos. Veja, aqui, esse artigo, ele inverte o ônus da prova. Porque normalmente quem tem que provar o pagamento é o devedor. Justamente por isso que o recibo é um instrumento tão importante para ele, porque é a forma como ele tem para
provar que o pagamento foi realizado. Só que o artigo 322 faz essa inversão nas prestações de execução continuada. Por quê? Porque presume-se que se o devedor está pagando continuadamente, ele só vai pagar o mês de junho porque ele já pagou o mês de maio, o mês de abril e os anteriores. E se o credor não faz nenhuma ressalva de que não recebeu essas parcelas anteriores, é porque ele recebeu. Então, nesse caso, quem tem que comprovar que não recebeu as parcelas dos meses de abril e maio é o credor e não o devedor. Vejam daí a importância de, nas prestações de execução continuada, sempre ter uma cláusula de ressalva, né? Isso acontece, se vocês pegarem lá as faturas de energia elétrica, de água e tudo mais, vai ter sempre lá uma ressalva de que o pagamento daquela fatura não quita as parcelas anteriores, não presume quitação das parcelas anteriores. Isso é a ressalva que está prevista ali no artigo 322, para que justamente não ocorra essa inversão do ônus da prova, e aí quem tem que provar que recebeu é o credor e não o devedor que provar que pagou, tá bom? Artigo 323. Sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, estes presumem-se pagos. Veja, pessoal, quando a gente fala em juros, quando a gente fala em capital, nós estamos falando de dinheiro principal. Juros, o que é? É um aluguel do capital, né? É muito fácil a gente visualizar quando a gente paga o aluguel por um bem corpóreo, né? Um aluguel por um carro, o aluguel por um imóvel. Agora, quando a gente está pagando para usar um bem que não é nosso. Então, se eu pago o aluguel de um carro, eu estou pagando para usar aquele veículo, porque aquele veículo não é meu. Então, para que eu possa usar, eu vou pagar um aluguel, que é a locação. A mesma coisa de um bem imóvel. Agora, quando eu uso dinheiro que não é meu, o que eu pago para usar esse dinheiro? Juros. Eu estou falando aqui dos juros remuneratórios, daqueles juros que são devidos para que eu utilize um capital alheio. Ou seja, se eu vou usar aquele valor durante 30 dias, durante 60 dias, eu vou pagar durante esse período juros. Claro que esses juros remuneratórios têm que estar convencionados entre as partes, porque senão, por força do princípio do nominalismo, eu devo apenas aquilo que eu tomei emprestado efetivamente. Então, esses juros, que é justamente o pagamento, né, do capital, já que o capital é o principal e os juros são os acessórios, a lógica negocial é justamente que primeiro se pagam os juros, porque o capital ele rende juros, e só depois de pagar os juros é que se começa então a pagar o capital. Isso se o devedor estiver pagando parceladamente esse valor, ok? Então essa é a lógica. Se houve quitação do principal, é a presunção, é porque presumem-se que os juros já foram pagos anteriormente, porque ninguém pagaria primeiro, o credor não daria primeiro a quitação do principal para depois dar a quitação dos juros, porque o acessório, no caso juros, ele não se multiplica por si só. O capital se multiplica, mas os juros não. Por quê? Porque no nosso país existe também a proibição do anatocismo, que são juros compostos. Então, sempre que eu vou calcular juros, tem que ser da forma simples. Então, eu pego o capital e calculo com os juros daquele mês. Depois, se eu vou pagar 3 meses de juros, o correto é que cada mês eu pegue o valor do capital e some aos juros daquele mês. Eu não posso depois pegar aquela quantia já somada dos juros e somar com os juros do outro mês, porque isso se chama anatocismo e é proibido como regra pelo nosso sistema jurídico, com algumas exceções, ok? Então, é por isso que o artigo 323 ele estipula, sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, estes presumem-se pagos. Então, se o credor der uma quitação, um recibo, dizendo que o principal foi pago, é porque presume-se que os juros também já o foram, ok? Então, se você eventualmente efetuar um pagamento de um valor em atraso e o credor não fizer nenhuma ressalva de que pagou só o principal e não pagou os juros, nesse caso seriam os juros moratórios, presume-se que eles também já foram pagos. Artigo 324. A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento. Parágrafo único. Ficará sem efeito a quitação assim operada se o credor provar em 60 dias a falta do pagamento.
Existem alguns títulos, pessoal, alguns exemplos de dívidas que não precisa fazer quitação, não precisa dar o recibo para que justamente se comprove o pagamento. A nota promissória é um desses exemplos. Quando alguém emite uma nota promissória, essa nota promissória fica em poder do credor. Quando o devedor vai lá e paga o valor dessa nota promissória, o credor ele não dá um recibo, ele simplesmente devolve a nota promissória ao devedor. Então, essa devolução equivale ao pagamento, equivale à prova do pagamento, porque ninguém vai devolver um título se ele não recebeu antes o valor desse título. Lembrando que, nesse caso da nota promissória, por ser um título de crédito, ele tem circulação, ele circula. Então, se eu assinar atrás, esse título pode, eu posso ir cedendo, para outros credores. Enfim, é uma possibilidade. Os títulos de crédito têm essa característica de poderem circular. Então, quem estiver em poder dessa nota promissória, presume-se que também é o credor, porque se ele está com a nota promissória, é porque ele, por algum motivo, se tornou credor daquele valor. Então, quando o devedor paga, o que acontece? Ele recebe esse título de volta. E aí, então, presume-se que houve a quitação. Agora, se porventura o devedor de uma nota promissória for efetuar o pagamento dela e o credor disser assim: olha, eu não sei onde está a sua nota promissória, eu perdi, eu não estou conseguindo localizar. Por essa característica de ser um título de crédito e ele ter circulação, o que o devedor deve fazer? Exigir que o credor faça uma declaração de que este pagamento foi realizado. Isso é um começo. Por quê? Porque se houve, então, essa declaração, é uma outra emissão de quitação, digamos assim, do credor, então isso prova entre as partes que o pagamento foi realizado. Então, o credor nada mais pode cobrar do devedor nesse sentido. Agora, como a nota promissória, ela circula, vamos imaginar, então, que A devedor, pagou a B, credor, uma nota promissória, o B, credor, havia perdido essa nota promissória, emitiu uma declaração, deu um recibo de que recebeu o valor e que havia perdido a nota promissória. Na verdade, essa nota tinha sido furtada por C. Então, C furtou a nota promissória. E aí, C vem até A exigir novamente o pagamento dessa nota promissória. A questão é, e aí, o A tem que pagar de novo a C? E a resposta é sim, porque aquele recibo, aquela declaração, só vale entre as partes, o A e o B. Então, claro, que se demonstrar que C furtou, é óbvio que aí o pagamento não é válido, mas vamos imaginar que não se comprove que houve efetivamente o furto, que houve uma perda, ou houve, enfim. O que é preciso? É preciso para que o devedor fique livre de correr riscos de que posteriormente a ele ter efetuado o pagamento de um título de crédito e o credor ter perdido esse título, ter apenas emitido uma declaração, para que ele não corra o risco de ter que pagar novamente, o melhor é ser ajuizada uma ação declaratória de inexigibilidade ou de inexistência de dívida, porque aí vai valer não só entre as partes, mas também de forma erga omnes, ou seja, contra todos, ok? Então, também é uma presunção relativa, porque é claro que a entrega do título firma a presunção de pagamento até que se prove o contrário, até que se prove que o devedor foi lá com uma arma na mão e exigiu do credor que ele devolvesse o título, Então, também pode acontecer isso, mas aí quem tem que constituir essa prova é o credor. Artigo 325. Presumem-se a cargo do devedor as despesas com o pagamento e a quitação. Se ocorrer aumento por fato do credor, suportará este a despesa acrescida. Então, aqui, as despesas com pagamento e quitação, as despesas jurídicas com pagamento e quitação, com a entrega da prestação, por exemplo, sempre ficam a cargo do devedor. Valéria, as partes podem dispor de forma diferente? Claro que sim, nós estamos no campo da autonomia privada. Então, é perfeitamente possível que eles convencionem de forma diversa, que os encargos com o pagamento ficarão por conta do credor. Perfeitamente possível isso. No silêncio é que prevalece o disposto no artigo 325. Veja, presumem-se a cargo do devedor, salvo, por exemplo,
se restar comprovado que as partes combinaram, convencionaram de modo diverso. Ok? Pessoal, então, com relação ao pagamento, essas seriam as observações que nós tínhamos a fazer. E aí, no próximo vídeo, ou numa próxima aula, nós vamos falar sobre o lugar do pagamento. Muito obrigada e até mais!